é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Aleluia. Amém, amados? Quem encontrou, diga glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Encurva a tua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos uma vez falar com o Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que traga revelação, Senhor, da palavra do Senhor. Porque a maior revelação, Senhor, é nesse momento que vem da palavra do Senhor. A maior revelação é quando nós abrimos a tua palavra, Deus, e abrimos o nosso coração para te ouvir. Então que o Senhor nessa noite fale conosco mais uma vez. Traga a revelação que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Porque sabemos que a letra ela continua a mesma, mas o Espírito, Senhor, Ele vivifica. Então, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor Deus quer falar com alguém nessa noite, que o Senhor Deus quer falar com a tua igreja, assim como o Senhor já está falando desde o começo deste culto. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, traga a revelação da palavra do Senhor, mesmo sem merecer. Eu peço, Senhor, Pai, eis-me aqui, Deus, me usa para falar com a tua igreja, nesse culto da família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Graças a Deus, pode se sentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Diz assim o subtítulo: a visão de um vale de ossos secos. Versículo 1: veio sobre mim a palavra, a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Diga glória a Deus. Então me perguntou: filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar um espírito em vós, e vivereis. Aleluia. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós um espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Diga glória a Deus. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, oh, aleluias, um barulho de ossos que se batiam, ossos contra ossos, e se ajuntavam, cada ossos aos seus ossos. Aleluias. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos neles, aleluias, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Diga glória a Deus. Então me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Diga glória a Deus.
Para um minutinho em nome de Jesus, para que você possa entender a palavra do Senhor, amados. Passagem esta, amados, muito conhecida. Quantas vezes nós ouvimos o Senhor falar conosco através dessa passagem. Mas preste bem atenção onde o Senhor mais quer falar, nesses últimos versículos que a gente leu nessa noite. Porque quando Deus pega Ezequiel, um dos seus profetas, um dos seus homens, ali usados pelo Senhor, a Bíblia diz que a própria mão do Senhor, preste bem atenção, a própria mão do Senhor, do Espírito de Deus, pega ele e coloca ele num vale. E nesse vale, a visão não é boa, porque é um vale de ossos secos. A própria mão do Senhor pega Ezequiel, leva ele uma visão, coloca ele num vale. E quando ele olha para o vale, a Bíblia diz que eram ossos sequíssimos, ossos secos. Ou seja, quando se diz um vale, é um espaço aberto, que não tem nada em volta, não tem uma construção, não tem nada. Mas sobre o chão, pelo que a Bíblia diz, tinha ossos sequíssimos. E sobre aquele vale, a Bíblia diz que o Senhor disse para Ezequiel: Ezequiel, anda em derredor deles. Ezequiel, segue dentro do vale. Sabe o que chama atenção? Que no versículo 2 vai dizer assim, ó, e me fez andar ao redor deles. Sabe por quê? Porque ainda que na nossa vida a gente possa estar entrando num vale ou passando por ele, o segredo nunca é querer parar no meio dele. O segredo nunca vai ser eu querer abaixar minha cabeça diante de qualquer situação. O segredo na vida do cristão não é, ou seja, sabemos que dói, se desespera, que muitas das vezes está buscando direção no Senhor. O cristão chora, o cristão ele ora pela família, o cristão passa dor espiritual, porque ora e busca pela família. O cristão chora pelos seus. O cristão muitas das vezes, como coluna, ele é colocado num vale por amor de buscar pelos seus. Mas em tudo o Senhor nos ensina que ainda que a gente passa por um vale, Deus estava dizendo: Ezequiel, anda em derredor desses ossos secos. Ezequiel, caminha sobre esse vale. Aleluia. É bem certo que Ezequiel não deve estar entendendo o porquê que Deus está dando essa visão, e muito menos o porquê o próprio Deus pega ele e coloca ele no vale. Porque na nossa visão a gente só pensa que o Senhor só nos coloca num vale de bênção, mas nunca num vale de ossos secos. A gente pensa que o Senhor muitas das vezes só permite um mar de rosa, e que Ele só entra para dar livramento. Amados, tem coisas que a gente precisa passar, ainda que a gente não quer, mas se a gente precisa, o próprio Deus nos coloca lá. Mas aquele que colocou ou permitiu, Ele é fiel para sustentar lá. Ele é fiel para estar lá. E sabe de uma coisa? Ao entrar no vale, a primeira coisa não é fechar o coração. Ao entrar no vale, a primeira coisa não é fechar a visão, mas a primeira coisa é abrir os nossos ouvidos espirituais. Porque o que mais precisamos dentro de um vale é somente ouvir a voz do Senhor. O que o cristão precisa ao entrar no vale é abrir os ouvidos espirituais. Porque se a gente precisa de algo, é da voz dele. Se a gente precisa de algo na hora mais de dor e de dificuldade, é ouvir ele. O que a gente mais precisa é de uma orientação. Se a gente está num lugar que a gente não sabe a saída, para a gente descobrir a saída, a gente precisa esperar que o Senhor o apresente no tempo dele, na hora dele. O segredo de passar pelo vale é abrir os nossos ouvidos espirituais e dizer: Senhor, eis-me aqui para te ouvir. Deus vai dizer: Ezequiel, a primeira coisa é: caminha, anda no meio desse vale. E a Bíblia diz, sabe o que Ezequiel vai fazer? Ele vai andar, está em silêncio, mas está caminhando. Aleluia. Sabe o que ele está fazendo? A Bíblia dizendo que Deus fala: anda, Ezequiel, caminha no meio do vale. Sabe qual que é o primeiro pensamento que vem em nós? Espera aí, Senhor, deixa eu te perguntar primeiro. Porque a gente tem pergunta demais para Jesus, diante daquilo que está enfrentando ou daquilo que começou a passar.
E se entrei num vale, primeiro eu quero todas as respostas. Não é assim que a gente se apresenta para Jesus? Se eu entrei num vale, então já quero primeiro saber o porquê. O que está acontecendo? Pai, o que eu fiz? Aonde eu pequei? Aonde eu falhei? E a gente tem uma lista de perguntas. Mas sabe o que eu vejo? É Deus colocando Ezequiel lá, num ambiente que não é bom, num ambiente ruim, uma visão é ruim, o lugar não é bom. E Deus fala: Ezequiel, anda sobre o vale de ossos secos, dá volta sobre eles. E Ezequiel caladinho, andando e observando. É ser humano? É. E é bem certo que o coração deve estar dizendo: por que, Senhor? Mas eu não vou perguntar, porque o Senhor sabe o que faz. É bem certo porque o que a Bíblia escreve sobre Ezequiel, ele tinha uma vida com Deus. E a gente, quando tem uma vida com Deus, a gente sabe que o Senhor sabe cuidar. A gente sabe quem é que está no controle. Mas a gente tem uma dificuldade imensa de trazer a nós uma coisa que já sabemos. Entramos num vale, a gente chora, mas a gente sempre sabe o final dessa história. A gente não sabe como que vai acontecer, mas a gente sabe que mais uma vez, e vamos nós para testemunhar a vitória que Deus vai dar. Quantas vezes nós olhamos, estamos passando pelo vale, já testemunhou muitos outros, mas a gente já entra pondo uma lista para perguntar para o Senhor. A gente já entra querendo mostrar para o Senhor muitas das coisas que Ele está vendo. Quando se trata de buscar pela família, a gente quer escancarar na frente do Senhor e dizer: Pai, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que está passando, Senhor? O Senhor não está vendo que parece que essa é a impressão, que quanto mais eu estou buscando, aparentemente parece que está apertando mais, parece que está piorando. Eu estou orando para um, Senhor, agora já apareceu outro. Eu estou buscando, Senhor, pela minha casa, mas parece que agora eu tenho que buscar mais pela vida do outro e já do outro, e parece que aquilo só vai ficando sobre ti. Parece que o peso só vai ficando por você, que se tornou e aceitou o chamado de ser coluna da casa do Senhor, de ser uma coluna da tua família. Aparentemente o inimigo vai trazendo, está tudo pesando sobre ti. É só você que ora, é só você que busca. E quando você vai falar de Deus, ainda te critica. Oh, aleluia. Tem coisas que a gente não quer passar, mas a gente quer contar testemunho. A gente não quer enfrentar deserto, mas a gente quer contar que Deus livra do deserto. A gente não quer passar por um vale de dor, muitas das vezes, com o ente querido, pela família, ou passar por um vale por aquilo que você está buscando por ele. Ele nem aceita falar de Deus, mas você está buscando. Ela nem aceita, mas você está crendo, você está buscando, está orando. E naquilo você sente que você entrou num vale de peso espiritual, de batalha. E muitas das vezes a gente já entra no vale questionando. E o segredo é que Deus falava: Ezequiel, anda nesse vale. Deus está dizendo para ti, ainda que você possa ter entrado aqui nessa noite passando por um vale, Deus está dizendo: levanta a tua cabeça e marche, continue andando. O segredo não é parar no meio do vale, pastor, mas eu quero parar para perguntar. Deus está dizendo: o momento é de ouvir, o momento é de obedecer. A gente vive um tempo de perguntas, a gente vive um tempo de querer resposta todo tempo da nossa vida. E tem momentos, amados, que a gente precisa se posicionar e somente dizer: Senhor, eis-me aqui. Pastor, mas está doendo, a situação é de dor, mas Deus está vendo, aleluia. Mas a situação é de chorar, chore, mas chore para Deus. Não chore para quem não pode mudar a tua vida. Não chore para alguém que daqui a pouco vai estar sorrindo do teu problema. Não é todo mundo, não é, amados. Não estou aqui para falar de pessoas, porque o inimigo da igreja não é pessoas. O inimigo da igreja é Satanás. Mas a gente precisa entender que há momentos na nossa vida que no meio do vale é silêncio, e só ouve. Em meio de vale tem momentos
que é silêncio e só obedece, somente obedece o Senhor. Deus está dizendo: Ezequiel, dá volta sobre os ossos secos. E Ezequiel está andando e dando volta. Com certeza no coração vem: o que é o próximo passo? E agora, Senhor, o que fazer? O que será que Deus vai mandar fazer? O que será que vai ser o amanhã? Como que será que vai acontecer depois dessa situação ter acontecido? Peraí, como que será que Deus vai fazer depois de tudo isso ter passado? Como que vai ser o amanhã? Não é assim que o nosso coração fica? Querendo saber como que vai ser o próximo passo, querendo saber como que vai acontecer agora, depois que a gente orou, depois que a gente obedeceu, depois que a gente já deu as voltas sobre o vale. Ezequiel dá a volta sobre o vale, e Deus vai dizer: Ezequiel, tu observaste. Agora a pergunta é: Ezequiel, pode reviver esses ossos? Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ezequiel olhou, e Ezequiel entendeu agora que Deus com certeza mandou ele dar voltas para observar bem. É bem certo que agora a gente descobriu, e Ezequiel também no momento, que ele entendeu que Deus mandou dar volta para ele olhar bem a situação, para ele olhar bem no vale. E Ezequiel entendeu agora que ele olhou, ele observou a situação. E a visão que ele tinha não era bonita, porque ossos eram sequíssimos. E quando ele olhou, ele observou, ele viu, Deus olhou para ele, percebeu que ele já viu a situação, e diz: Ezequiel, agora sim, deixa eu te perguntar, pode reviver esses ossos, Ezequiel? Oh, aleluia. É bem certo que na visão de Ezequiel, ele sabe que ele rodeou ossos sequíssimos. Na lógica não pode viver, na lógica nada pode acontecer, na lógica humana é bem certo que pode dar tudo errado se ele tentar do jeito dele. Não tem lógica dos ossos viver, não tem lógica de haver vida ali. Mas sabe o que Ezequiel vai fazer? Ele vai olhar pelos olhos espirituais. E eu fico imaginando como ele tinha um discernimento. É bem certo que ele entendeu: se Deus me mandou dar voltas sobre esse vale que eu não posso, eu vou entregar na mão dele. Oh, aleluia. É bem certo se ele tinha discernimento, e ele entendeu: Deus me pôs num lugar que não é para mim, que a situação não é para mim dar jeito. Deus fala para ele: Ezequiel, pode reviver esses ossos. Ezequiel olha para o Senhor e diz assim: Senhor, o Senhor sabe. Em outras palavras, está nas mãos do Senhor. Em outras palavras, Ezequiel estava dizendo: Senhor, não é para mim, mas é para o Senhor, e eu estou entregando nas tuas mãos. Ei, de que forma você chegou aqui? O que tem enfrentado? O que tem passado por lutar pela família? Deus está dizendo nessa noite: tu tem observado a situação, você tem olhado, não é para ti. Deus está dizendo: pode reviver, ainda tem saída. Eu sei que a vontade é de responder: não sei não, viu, pastor? Não sei se vai ter jeito. Eu não sei se aquele coração é quebranta, não. Mas Deus está ensinando: ei, entrega nas mãos do Senhor. Aleluias. Glorifica Ele. Aleluias. Entrega nas mãos do Senhor. Mas não é fácil, pastor. Quem diz que é? Entregar nas mãos de alguém tem que ter confiança. Perceba que quando você entrega algo que é teu para alguém cuidar ou segurar ou passar algumas horas do dia, é porque você precisou ter confiança. Mas primeiro você pensou antes. Quando chegou o tempo de deixar o teu filho na escola, de deixar ele na creche, de entregar ele no ônibus escolar, você precisou ter confiança, você pesquisou, você precisou saber quem é que ia levar. Tudo que é nosso para entregar para alguém, a gente não entrega primeiro antes de ter confiança. Quando a gente diz entregar na mão do Senhor, vem acarretada uma palavra dizendo: confia, confia. Sabe quando você está entregando algo para alguém que você confia de olhos fechados, que você sabe assim: eu posso entregar, eu posso deixar nas mãos dele.
Eu posso confiar porque nunca quebrou minha confiança. É isso que é entregar nas mãos do Senhor. E muitas das vezes sabe o que acontece? Porque o tempo passou, a situação de dor tocou na nossa fé, nos sacudiu. Deus, Ele é aquele mesmo que lá atrás a gente entregou, Ele não desamparou, Ele resolveu. Mas agora muitas das vezes a gente está meio assim, entrego e não entrego, porque Ele é o mesmo. A gente que tem mudado. Muitas das vezes foi a tua fé que foi abalada. Mas entrega sem reserva. Entrega com toda a confiança, aleluia. Pastor, mas parece que agora não tem aquela confiança de entregar. Antes é você que não tem, porque Ele continua o mesmo. Ele continua aquele dizendo assim: filho, eu sou o mesmo, pode entregar, que eu vou fazer do meu jeito, de um jeito até que te surpreende, porque Ele é Deus. Se tem alguém que a gente pode entregar a família, é nas mãos do Senhor, é nas mãos de Jesus. Alguém vai te perguntar: ei, está nas mãos de quem? Na minha não. Eu orei e entreguei nas mãos do Senhor. Aí alguém se levantará, o inimigo se levantará e vai dizer assim: mas você entregou e está passando por isso. Você entregou bem certo que ali no meio daquelas pessoas e no meio daquela família que você entregou, tem alguém ali que precisa ser tratado. E você lembra quando você foi tratado para conhecer a Deus? Lembra agora a forma que Deus te tratou para conhecer Jesus. O que a gente precisou passar? Tem alguém sendo tratado e o diabo tentando te enganar, dizendo assim: ei, eu estou tocando. E calabaço. E Deus manda dizer nessa noite: abre os teus olhos espirituais, porque se você entregou nas mãos do Senhor, o diabo está mentindo para ti. É Deus permitindo uma situação de aquebrantamento. O que está acontecendo é Deus trabalhando. Descansa, ainda que doa, não tome das mãos daquele que sabe trabalhar. Ainda que está tendo medo, não queira fugir do vale, não queira desobedecer, não queira sair da onde Deus está permitindo você se encontrar. Abre os teus ouvidos espirituais. Está difícil, Senhor, Tu o sabes, aleluia. Só quem crê glorifica a Ele. Uma das coisas que o inimigo ele é mais astuto e ele trabalha para fazer é quando você entrega a tua família na mão do Senhor. E alguém por acaso começa a passar uma situação ali, Deus tratando, Deus permitindo, porque Deus sabe como tratar um ser humano. Mas aí às vezes muito olha e fala: Senhor, mas o familiar eu conheço, assim não vai ser assim que vai converter. Senhor, mas só podia fazer de outro jeito. Amados, aquele familiar que você entregou é filho dele. Quando ele foi criado, quem fez foi ele. A quem conhece um filho melhor do que a mãe? Deus. Muito melhor. Deus conhece nós todos. E Ele sabe a quebrantar. Ele sabe que situação permitir. Ele sabe o que deixar passar. Ele sabe o que deixar enfrentar para conhecer a Deus. A gente precisa entender uma coisa: se eu entreguei nas mãos do Senhor, eu vou descansar. Se eu entrei, a situação está no vale, Senhor, Deus, Tu o sabes. Mas a situação é tremenda. Deus sabe, Deus pode resolver. Quando Ezequiel ali está em espírito com Deus, porque até agora o que tem mostrado é que Ezequiel está em espírito com Deus. Até agora ele não murmurou, ele está ouvindo o Senhor, ele está marchando no vale, ele está caminhando no vale, ele já viu que a situação não é para ele, ele entregou na mão do Senhor. E quando ele entregou na mão do Senhor, Deus só falou assim para ele: Ezequiel, está bem, agora você só vai profetizar. Oh, aleluia. Sabe o que cabe a nós? Profetizar. Peraí, pastor, sim, profetizar, porque Deus deu uma boca profética para nós. Deus deu uma boca para profetizar sobre o teu relacionamento, aleluia. Sobre o nosso casamento, é a gente que profetiza e Deus faz. Abaixo do Senhor, cadê uma autoridade maior
na vida do filho do que o pai e a mãe. E às vezes só falta profetizar, só falta dizer para o Senhor e colocar como a palavra diz, quando Abraão orou ao Senhor no tribunal de justiça, e dizer: Pai, o Senhor me entregou, o Senhor me deu como herança, eu estou entregando nas mãos do Senhor, e eu profetizo sobre o meu filho, que vai te conhecer, que vai te servir, e que vai se tornar um adorador do Senhor. Você não entende, amados, o tamanho, ou seja, do poder que há nas suas palavras. A gente não entende o tamanho do poder que há em profetizar, aleluia. Mas sabe o que é profetizar? É olhar para a situação e na nossa lógica humana está escancarada que não dá certo, mas a gente olha pelo Espírito, está dizendo assim, ó, vai dar certo, aleluia. Alguém que estudou demais aquela situação, um médico diz assim, não dá, e você vai pela fé e vai dizer assim, já deu certo, em nome do Senhor Jesus, porque eu profetizo e vou crer até o fim, até a última hora. Eu preciso profetizar. Quando Ezequiel fala, Senhor, sobreviver é o Senhor quem sabe, e Deus toma ali a posição que é dele e diz, Ezequiel, agora a tua é profetizar. Só olha para os ossos secos e profetiza. Começa a dizer para eles que é para eles se juntar cada um no seu lugar. Olha só, o ambiente de lógica humana é loucura. Olha só o que Deus fala, Ezequiel, fala para os ossos secos, profetiza sobre eles, e fala que você ouviu a minha palavra. Você sabia que muitas das vezes lá fora a gente tem medo de profetizar e dizer que a gente está profetizando através da palavra do Senhor? Mas Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, você vai profetizar, e você vai olhar para os ossos secos, que é o problema hoje, e vai dizer para eles, ei, eu ouvi a palavra do Senhor, e eu profetizo que tudo se coloque ao seu lugar. Oh, aleluia. Deus vai falar e vai dizer, Ezequiel, e você vai profetizar que também vai ter tendões, que haverá carne. Ezequiel profetiza, e Ezequiel ia profetizando no vale, e Ezequiel acreditando, Ezequiel olhando e só obedecendo. E a Bíblia diz que quando ele começa a profetizar, enquanto ele está profetizando, ele começa a ouvir ruídos, e ele começa a olhar e ver ossos saindo num canto e se encaixando, cada um no seu lugar. E enquanto ele está vendo, Deus está falando, continua profetizando, Ezequiel, continua profetizando, profetiza agora que vai haver tendões. E Ezequiel começa a olhar e dizer, ei, ossos secos, é para haver tendões sobre vós, em nome de Jesus, porque eu ouvi a palavra do Senhor. E de repente Ezequiel começa a olhar para os ossos juntando e começa a nascer tendões. Da onde? Não sabemos explicar. Da onde, Ezequiel? Ezequiel também não sabe explicar, mas ele está vendo a poderosa mão do Senhor fazer. E tendões começam a se estender sobre aqueles ossos. E Deus está falando, Ezequiel, você está vendo acontecer, mas continua profetizando, continua crendo. Ezequiel profetiza que vai haver carne sobre esses ossos. E Ezequiel está vendo acontecer, Ezequiel, ossos secos. E profetizo que nasça carne sobre esses ossos. E quando se termina de fazer os tendões, as carnes começam a se colocar no lugar. Oh, aleluia. Ezequiel está profetizando e Deus fazendo. Ezequiel está profetizando no nome de Jesus e Deus cumprindo. Ezequiel está fazendo o papel que Deus falou, tu vai profetizar e eu vou fazer. E sabe o que está acontecendo? Ezequiel dizendo, ossos secos, se junte ao seu lugar. E Deus vai lá e está fazendo. Sabe o que está acontecendo? Um homem comum profetizando num vale aonde não tem vida, mas quem traz vida é o Senhor. Deus manda dizer nessa noite, olha aqui para o pastor, para de olhar para o ambiente antes de profetizar. Deus diz, ei, quem olha para o vento não planta. Que é isso, pastor? Se a gente fica olhando pelo ambiente, a gente não tem coragem de profetizar. Não tem vida no ambiente, mas Deus está juntando os ossos. Ezequiel está profetizando e Deus fazendo. Ezequiel dizendo, nasça carne nos ossos, e Deus fazendo nascer carne. Deus está dizendo, tu não precisa entender da onde está vindo, da onde vai vir, como que vai acontecer.
como que Deus vai trabalhar, como que vai ser o amanhã. Deus está dizendo: só profetiza, só profetiza, só creia. Tu és a boca ungida do Senhor na tua casa. Tu és o coluna que Deus levantou entre os céus, aleluia. Mas a gente quer dar uma escapulida pela carne e quer saber como que vai acontecer. E muitas das vezes, quando Deus começa a fazer, a gente faz igual o Pedro, está andando sobre as águas, mas ainda quer olhar para a tempestade. Deus está dizendo: chegou a hora de olhar só para Deus. Tem momentos na nossa vida que chega de olho para a tempestade, olho para Deus. Agora eu vou crer, agora eu vou olhar para a tempestade. Não, agora eu estou num dia que eu só olho para Deus, mas de repente no outro dia está escancarado os olhos na tempestade. Está escancarado os olhos sem dormir, porque está preocupado. Como que vai fazer? Como que vai ser? E o mês que vem, Senhor, e como que será? A gente está cansado de ser surpreendido até no mesmo dia. Perguntou para o Senhor como vai ser de manhã, de tarde já está surpreendido. Como que o Senhor está fazendo? E muitas das vezes tem alguém preocupado com daqui 3 dias, 4, 10, 20 dias. Tem alguém já perguntando como que será 2024, porque 2023, Senhor, só a tua misericórdia. Tem alguém já pensando como que será um novo ano. Deus está dizendo para a gente, amados, que a gente só precisa descansar nele, que o amanhã não nos pertence, e que a gente só precisa descansar. A palavra do Senhor diz que a gente não precisa preocupar com outro dia, com o que vai comer, e muito menos com o que vai se vestir, porque Ele é quem cuida. Os pássaros não plantam, e Ele diz assim: os pássaros não vão morrer de fome. Tem alguém tratando deles. Aí Deus vem e diz assim: ei, quanto mais vós vale do que um pássaro, quanto mais a igreja do Senhor vale. Se Deus não está deixando os pássaros que não plantam morrer de fome, é bem certo que Deus não vai te deixar morrer nessa situação. É bem certo que Deus não vai te deixar perecer no meio deste vale. Somente profetiza. Ezequiel profetizando e Deus fazendo. A gente só precisa entender isso, só compreender. Deus me manda profetizar, mas quem faz é Ele. O inimigo é mestre para dizer para a gente, quando a gente profetiza, chegar e dizer: ei, será? Será que vai acontecer? Acabou de profetizar, mas o inimigo já vem e fala: será? Será que vai dar certo? Os projetos, será que vai alcançar? As propósitos que tu tem com a tua família, será que acontece? Será que Deus vai fazer? Oh, aleluia. Quem trabalha com será, amados, é o inimigo. A igreja trabalha com crer, com profetizar, porque Deus ainda é Deus. Deus olha agora, e Ezequiel olha para aquele vale, está um exército no chão. E Deus fala assim: Ezequiel, não há neles ainda o espírito sobre esses mortos. Entenda que a situação, olha quantos milagres Deus já fez. Criou, colocou os ossos no lugar, já não é mais sequíssimos, deu vida, tem tendões, tem carne. E Deus ainda fala: esse exército ainda está como morto, não há espírito sobre eles. Ezequiel, profetiza mais uma vez. Alguém está pegando o que Deus está dizendo? Ezequiel, sei que está cansado, já profetizou 3 vezes, 4, 5. Ezequiel, mas ainda tem algo para concluir. Profetiza mais uma vez. Ezequiel, ainda tem algo para acontecer. Ah, mas estou cansado. Mas tem algo ainda, Ezequiel. Ah, mas Senhor, mas já profetizei, já orei. Ezequiel, ainda não acabou de cumprir o meu propósito, aleluias. Ezequiel, ainda não chegou o meu tempo de mostrar que eu sou Deus em Israel. Profetiza mais uma vez, aleluias. Alguém chegou nessa noite dizendo: não sei mais, pastor, se eu tenho força para profetizar. Ao sair da tua casa, já não dá mais vontade de encaminhar e vir para a igreja, porque sente cansado. E Deus viu você sair da tua casa hoje e te diz: ei, Ezequiel, profetiza mais uma vez. Profetiza, não acabou o propósito ainda. Profetiza, não parou ainda o mover de Deus na tua vida.
Mas há um cansaço, mas profetiza de novo. Profetiza mais uma vez. A boa obra ainda não foi concluída. Ele te levantou para te honrar, para mostrar no meio do vale que quem permitiu entrar lá foi Ele. E eu nunca vi, amados, de Gênesis a Apocalipse, eu nunca vi Deus permitir um dele entrar no vale e lá ficar sozinho, e lá não sai mais. Pelo contrário, lá no meio ele se sente cansado, lá no meio ele chora, lá no meio ele se sente só, lá no meio dá vontade de parar, porque parece que assim o inimigo vai deixar quieto. Lá no meio, muitas das vezes dá vontade de deixar o chamado, e Deus simplesmente está lá dizendo: eu estou contigo, não acabou o propósito, profetiza mais uma vez, aleluias. Deus estava dizendo: Ezequiel, ainda não acabou. Você já viu milagre acontecer na tua família, mas ainda tem mais, aleluias. Tem alguém pensando que acabou e que parece que eu não preciso mais profetizar, mas estou cansado, eu sinto peso, pastor. Mas Deus está dizendo: profetiza, profetiza mais uma vez. Não chegou a hora de parar, não chegou a hora de desistir. E Ezequiel vai dizer assim: sim, Senhor. E Deus fala: Ezequiel, profetiza que vem dos quatro cantos, que vem pelo vento, o Espírito, e pousa sobre esse exército, e que eles se colocam de pé. Oh, aleluia. A Bíblia diz que então Ezequiel se levanta mais uma vez e começa a profetizar. Eu ouvi a palavra de quem? Calai. Ele levanta. Oh, amor. Ezequiel se levanta mais uma vez e diz: ossos, exército, eu ouvi a voz do Senhor. Se tem algo que levanta o cristão, é ouvir a voz do Senhor. Se tem algo que levanta o cristão, é palavra de Deus, aleluia. Se tem algo que coloca o cristão de pé, é alimentar disso aqui, amados, da palavra, é o crer. Sabe o que Deus está dizendo agora? Alimenta do que Ele está te entregando, alimenta, profetiza mais uma vez na tua casa, profetiza mais uma vez sobre aquele ente querido, profetiza mais uma vez sobre aquele que você olha e muitas vezes pensa: não tem jeito. Ezequiel se levanta, olha e diz: ei, eu ouvi a voz do Senhor que vem dos quatro cantos, pelo vento vem o Espírito e viva o exército. A Bíblia diz então que começa a ventar, porque se ele profetizou, Deus é Deus para cumprir. Começa a ventar, o Espírito desce sobre aquele exército, e de repente, sabe o que acontece? Eles começam a se levantar e se coloca de pé. E sabe o que para encerrar, o que Deus vai dizer? Onde nós vamos chegar? Que o exército se coloca de pé, e Deus fala assim para Ezequiel: Ezequiel, agora eu te volto lá para Israel. Oh, aleluia. Eu te volto lá para Israel. Mas o que você precisa entender, que esse vale foi uma escola para ti. A gente só sabe depois que passa que era uma escola. Agora que Deus vai falar para Ezequiel: Ezequiel, era só um ensinamento que eu precisava te entregar ao te trazer no vale. Muitas das vezes não queremos descer o vale, mas o ensinamento está lá. Não queremos passar pelo deserto, mas o ensinamento está lá. E Deus fala: Ezequiel, agora para você entender, toda a casa de Israel que está chorando, que está clamando, que está pedindo, que está dizendo que já está morto, diga para o meu povo que eu estou fechando. Ah, Senhor, diga para o meu povo que eu estou fechando a sepultura de Israel, que eu, aleluia, estou trazendo para fora. Você consegue entender agora, só para ficar bem claro, que Deus levou Ezequiel no deserto, naquele vale de ossos, porque naquele tempo o povo do Senhor era um tempo que estava clamando, estava chorando, estava dizendo: Pai, cadê o Senhor? Aquilo
aquele povo de Israel estava dizendo: Senhor, nós já estamos se sentindo como os mortos. Deus vai lá, pega o servo dele, coloca no vale e fala, começa a profetizar. Profetiza, profetiza, profetiza. E Deus vai fazendo, profetiza mais uma vez. E Deus fala: Ezequiel, agora volta lá e diga para o meu povo que o segredo está em profetizar. Diga para o meu povo que já estava dizendo que já estava a morte, eu abro a sepultura e trago de volta. Oh, aleluia. Levanta tua mão direita para o céu. Levanta tua mão direita para o céu, porque Deus está mandando alguém voltar a sonhar aqui nessa noite. Deus está mandando alguém. Deus está dizendo: volte a crer. Volte. Deus está dizendo: profetiza sem medo. Sem medo. Profetiza sobre a tua casa sem medo. Deus está dizendo: volte a crer. Volte a sonhar. Deus está dizendo para alguém assim: eu sei que você está cansado, está cansada, mas profetiza mais uma vez. Profetiza mais uma vez. Aleluia. Deus está abrindo a sepultura de alguém que diz: Senhor, não vou crer mais, não vou acreditar mais, não sei se vale a pena. Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, fala para o meu povo. E Deus me faz dizer nessa noite: meu servo, diga para minha igreja que eu abro a sepultura do sonho que foi enterrado, da fé que já estava sendo esgotada. Fecha os teus olhos. Deus não me deixa parar ainda. Deus não é fecha os teus olhos. Toma posse, porque Deus está entregando e dizendo: ei, o Senhor está abrindo a sepultura da fé que estava sendo enterrada, dos sonhos, do projeto, daquela visão que Deus te entregou, da visão que Deus te mostrava, um ente querido entrando na igreja junto contigo, mas o tempo passou e você cansou e começou a enterrar a promessa do Senhor. Recebe aí, no Jesus. Você que está no discernimento, você consegue sentir, mas Deus entrega nas tuas mãos nessa noite, dizendo assim: pode voltar a sonhar, pode voltar a crer. Porque quando o Senhor vê que o povo está se sentindo como se essa esperança aos portas, Ele manda dizer: a sepultura é aberta do sonho, a sepultura que você já enterrava a promessa, Deus está trazendo para fora. Volte a crer, volte a sonhar, volte a acreditar que Deus ainda é Deus. Aleluia. Diga: eu recebo, eu tomo posse para a glória do Senhor. Glorifica bem forte e se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé com os teus olhos fechados. Continue falando com Deus. Parece que as forças se acabam, mas Deus está aqui nessa noite para manifestar o poder dele. Fecha os teus olhos, deixa Ele te avivar, deixa Ele tirar da sepultura a promessa, o sonho que você queria enterrar. Deixa Deus realizar nessa noite, deixa Ele fazer, deixa Ele cumprir. Há uma promessa de libertação, há uma promessa de quebrantamento, há uma promessa de conversão na tua família. Deixa o Senhor cumprir, deixa o Senhor fazer nessa noite. Fecha os teus olhos, Espírito com Deus, deixa Ele falar contigo. Deixa o Senhor cumprir nessa noite, igreja. Somente crer, o segredo está em profetizar. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito
trabalhando dentro desse processo. Processo de libertação. Você diz eu não posso. Processo de quebrantamento. Você diz eu não aguento. Às vezes você estava dizendo assim: meus sonhos estão perdidos. Mas deixa Deus te usar hoje como Ezequiel. Mas Deus te levantar como Ezequiel na tua família. Eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Aleluia. Bendito é o nome de Deus. Você diz eu não posso. Você diz eu não aguento. Diz meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo eu ainda realizo os sonhos. Deus trabalhar nessa noite. Está no leito do hospital. Deixa Deus cumprir o que Ele tem para fazer. Deixa a promessa do Senhor se realizar. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Ele é o Senhor do tempo. Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Volte a Deus ainda realiza sonhos. Deixa o Senhor te capacitar nessa noite. Deus ainda realiza sonhos. Ainda que o vale nessa noite seja situação de dificuldade, de luta, uma situação que dói, deixa Deus trabalhar ao teu favor. Clame o Senhor nessa noite. E antes de ir para casa, profetiza, amados. Enquanto você profetiza, Deus conclui a boa obra. Ele é quem termina, Ele é quem faz. E quando Ezequiel pensava que acabou, Deus estava dizendo: Ezequiel, profetiza mais uma vez. Ainda tem algo para concluir. Ainda tem algo para ser feito. No seu tempo e na sua hora. Ainda tem algo para cumprir, Deus está dizendo. Ele tudo cumprirá. Senhor, passe os céus e passe a terra. Sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ainda tem algo para cumprir. Ainda tem algo para acontecer. Ainda tem algo para acontecer. Por isso eu venho falar contigo no teu coração. Não se canse no meio dessa cama. Não se canse. O cansaço aparentemente tem tentado enterrar as promessas. Tem tentado enterrar a tua fé. Tem tentado trazer a ti. Será que vale a pena? Será até quantos? Este calabasculhando a lava. Eu tenho te ouvido, filho. E muitas das vezes até como uma foto me perguntado: cadê a mim? Me levanta, sabe o que aconteceu? Mas a tua frustração é para te dizer: não pare, porque eu tenho visto. E te dizer: filha, profetiza mais uma vez. Se levanta para profetizar. Eu ungi a tua boca como profetiza. Eu não te deixei perecer nas piores horas, nos piores dias, nas horas
eu disse não, porque tem algo para acontecer. Para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha e não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa Ele é fiel, Deus. é fiel pra terminar. Ele é Deus. No seu tempo e na sua hora, Levante a tua voz, Ele Tito. tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, Essa sua palavra não vai passar, não vai cumprir. porque mais fiel que Ele nunca Levante suas mãos pro céu. Levante a tua voz pro céu. Aleluia. Levante a tua voz pro Senhor. Profetiza com a tua mão levantada. Começa a falar o nome do familiar. Começa a falar o nome do filho. Vai profetizando sobre aquele ente querido. Fala o nome dele. Fala o nome daquele que precisa de libertação, aquele que precisa ser quebrantado. Vai dizendo pro Senhor: mãe, apresenta o filho, apresenta o teu irmão aí, apresenta aquele ente querido, apresenta para Deus, porque Deus te levantou para orar por eles. Deus te levantou para profetizar. Começa a profetizar agora. Diga para Deus: visita lá agora, Senhor, aonde ela está, aonde Ele está. Diga para o Senhor: profetiza anjos lá. Diga para o Senhor: profetiza, Pai, libertação. Eu profetizo quebrantamento. Eu profetizo, Pai, que o coração, aleluias, seja transformado nessa noite. Profetiza, amados, com a tua mão levantada para o céu antes de ir para casa. O Senhor nos disse nessa noite que não é para preocupar como que vai acontecer, que jeito que Ele vai fazer, Ele é quem faz. Ele está dizendo: tua posição, Ezequiel, é profetizar. E diz para essa situação que você ouviu minha palavra hoje. Alaba, rebias. Deus está dando sabedoria aqui nessa noite para alguém, porque Deus vai usar a tua boca no meio da tua parentela. Atento para aquilo que o Senhor está mandando dizer. Deus vai preparar ocasiões, situação que vai te colocar diante daquele que te precisa ver falar do Senhor, para que haja uma mudança lá. E o Senhor Deus está dizendo assim: ó, abre a tua boca, que eu te encherei naquele dia. O Senhor vai te usar, e vai sair labaredas de fogo da tua boca, e verás que há Deus
sobre a tua casa, e todos verão que há um Deus na sua vida. Feche as suas mãos, diga: eu recebo, Deus, eu tomo posse, para a glória de Deus, e glorifico o santo nome do Senhor com as palmas, para a glória a Deus. Abre os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Quem crê nessa palavra que Deus te entregou, somente creia, porque Deus é Deus para te usar. Ei, não esqueça que tu és o ganhador de alma no meio da tua parentela. Tu és boca do Senhor, e ainda que algo se levante contra a tua vida, descanse em Deus e continue, mesmo no meio do vale. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para casa abençoados. Pega tudo nas suas mãos. Vamos agradecer o Senhor. Amados, domingo agora, Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém? Está saindo essa Santa Ceia, vai estar sendo realizada no terceiro domingo do mês, mas somente este mês. Amém? Mês que vem agora já volta ao normal. Amém? Terceiro ou último, né? É o terceiro, né? É o terceiro. O terceiro domingo do mês, porque nós temos o costume de sempre realizar a Santa Ceia no segundo domingo do mês. Novamente relembrando, a gente não realizou domingo passado por causa da festividade, amém? Então domingo agora é domingo de Santa Ceia. Venha renovar a tua aliança com Deus. Entenda uma coisa no teu coração: primeiramente, a gente precisa estar bem com o Senhor, porque o cristão, quando está bem com Deus, ele está bem em todas as áreas, em todo lugar que ele estiver, amém? Porque é Deus quem vai fazer. Domingo Santa Ceia do Senhor, só relembrando, amado, dia 26 é o dia do batismo, às 3 horas da tarde, lá na represa. Vai ser no domingo. Nós estaremos, os irmãos vão estar descendo as águas, amém? Os irmãos vão se batizar. Cadê os que estão aqui nessa noite? Irmão Kleber, hein? A irmã Li, a jovem, a irmã Li, o irmão, em nome do Senhor Jesus. Continue orando. Chegou, está chegando, hein? Amém? Dia abençoado, igreja. Quando estiver orando, apresente os irmãos que vão descer as águas, porque é um dia especial para eles, amém? Na verdade é domingo agora no outro, né? Domingo agora no outro, amém? Será um dia que o céu vai entrar em festa, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos para casa? Pega tudo nas suas mãos, levando para o céu, em nome de Jesus. Feche teus olhos, Pai. Eu louvo o Senhor por este culto, eu louvo o Senhor pela tua palavra, eu louvo o Senhor pela vida da tua igreja. Cada um que aqui hoje chegou, te buscou, recebeu a tua palavra, estão voltando para casa, meu Pai, cheios da tua presença, ouvindo, Senhor, o melhor que foi a palavra do Senhor. Eu louvo o Senhor pela vida deles. Meu Pai, se porventura alguém nessa noite levanta um dízimo para o céu, uma oferta, um voto ou uma ajuda, receba também em nome do Senhor Jesus, e prospere cada dia mais a tua igreja em nome do Senhor Jesus. Leve eles em paz, em segurança, guardados e abençoados pelo teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Você pode abrir as tuas mãos para a bênção final, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja